Rapaz, veja bem, Isaldo bem que poderia ter feito esse golzinho contra, né, rapaz? Custava nada, né? Outro bicho! Custava a carreira dele, quase custou a primeira vez. Agora acabava de vez, homem. Não, mas tá tudo certo, tá jogando bola até hoje, aí não comprometeu não, tá tudo Só certo. se tivesse um Ah, contrato com o Santa, porra. Aí é foda. Ia quebrar o menino, veja, bicho. veja bem, a gente veio aqui para analisar o empate, né, o jogo, mas na verdade é que praticamente não houve jogo, né? O que houve, no segundo tempo houve alguma tentativa de jogo, no primeiro não. Né? O Santa Cruz irritou um pouquinho porque jogo nessa circunstância, né, com gramado desse jeito que estava, o gol, se ele sair, ele basicamente só sai de duas maneiras, certo? Ou chute de fora da área, ou bola parada, certo? Falta ali na entrada da área, escanteio. Jogo jogado, digamos assim, dificilmente o gol sai. Né? E o CSL tentou muito mais. Né? Chute de fora da área, bola parada, escanteio, e o Santa Cruz acabou dando margem ali para fez muita falta na entrada da área, principalmente no segundo tempo, né? Mas, enfim, jogo, realmente fica difícil a gente analisar, Foi porque 12 a realmente não 5 em houve. finalização, segundo em finalizações, como o Vitor trouxe pra gente. Achei um número até alto, pô, para uma partida como essa. E muito passa pelo que você falou, que Vitor também trouxe, a quantidade de faltas que o Santa cometeu ali na sua entrada da área, né? É muita falta, principalmente no segundo tempo, né? Irritou. Tipo assim, é o chamado da sopa pro azar, porque uma dessa daí, enfim, o goleiro escorrega e uma bola que parecia ser defensável entra. Né? Então, deu sopa para o azar. Felizmente, trouxe o empate, que nessa circunstância não foi ruim. Eu queria destacar esse giro que o Santa Cruz fez, apesar de eu estou incomodado aqui com essa. Deixa eu tentar melhorar. Vamos lá. Pronto. Veja, esse giro que o Santa Cruz fez contra dois adversários, contra o CSE e contra o Sergipe, né? Porque né, nessa fase você vai jogando e quando você termina a primeira fase, os jogos de volta repete, né? O último adversário vira o primeiro, o penúltimo vira o segundo. É Então, espelhado, né, Felipe, que chama, né? isso. Então foram quatro jogos, tá? Dois jogos contra o CSE e dois jogos contra o Sergipe. Então o Santa Cruz nesse giro encerra esse giro aí de quatro jogos com 8 pontos. Foi um aproveitamento bom, né? Então foram duas vitórias, uma contra o Sergipe e uma contra o CSE, e dois empates, um contra o Sergipe e um contra o CSE. Então, nesse giro de quatro jogos, o Santa Cruz fez 8 pontos e os adversários somados fizeram contra o Santa Cruz 2 pontos. Tá? Então, foi graças a esse giro, essas quatro partidas, esses 8 pontos em quatro partidas, que o Santa Cruz chegou ao G4 e se manteve no G4. Porque, independentemente do resultado do jogo de amanhã, o Santa Cruz está no G4. Pode perder uma posição, cair de terceiro para quarto. Mas ele está no G4, ele termina a rodada no G4, o que é muito bom. Ele começou a rodada no G4. Principalmente Minhoca, desculpa, que eu tava com Minhoca Não é agora. nenhum Mas problema você me confundir com é um Minhoca. Se me querido, né? confundisse com o Bolinho, era difícil, mas com Minhoca tá tudo certo. Mas principalmente, Franja, porque antes desse giro, dessas quatro rodadas que você falou espelhadas contra o CSA e Sergipe, o caminho, assim, a história do Santa na Série D era completamente diferente. Era assim, dramática de a gente não saber para onde o clube ia, velho. Exatamente. A largada foi muito ruim. Né? O Santa Cruz largou com 0-0 contra o Lagarto, né? Fora de casa, vem para o Arruda, perde do Asa por 2-1, vai jogar fora de casa, perde do Juazeirense por 1-0. Então veja, o Santa Cruz em 3 jogos, né, de 9 pontos que disputou, fez um. E aí, quando vai para o quarto jogo, vai jogar contra o Atlético de Bahia, já virou um desespero. Né? E esse jogo começou perdendo por 2-0 dentro de casa. Então, naquele momento, a situação era desesperadora. Você tinha 1 ponto em 3 jogos. No quarto jogo, você começou perdendo por 2-0 e aí conseguiu a virada por 3-2 no abafa. Foi nesse jogo que, ao fim do jogo, teve aquele desabafo ali de Leston e jogadores ameaçando não jogar e sair do clube e tal. Então foi nessa virada de chave aí, Uma certo? loucura, pô. É, é,
naquele momento. Então, eu queria destacar, como já destaquei, a importância desse giro, que conseguiu sair desse sufoco a que você se referiu, agora há pouco, né? Nessas 3 primeiras rodadas, a situação era desesperadora. Então, graças a esse giro que começou até ruim, começou perdendo a era Martelotti, né, digamos assim. O Santa Cruz perdeu do Jacuí, abre com derrota, fora de casa. E aí vem a vitória contra o CSE, e aí começa esse giro de 4 partidas. Tá? Esse giro fez com que o Santa Cruz entrasse no G4 e se mantivesse no G4. Eu queria pontuar também, se der para a gente fazer uma comparação aqui da era Leston, a partir do momento que Martelotti assume, eu não consigo ver uma melhora assim considerável técnica, uma coisa que a gente consiga dizer, rapaz, o time está jogando bola com o Martelotti, o time se soltou, o time está isso. Não consigo fazer essa leitura. E, principalmente, não dá para fazer essa leitura agora, depois desse jogo que não houve jogo. Mas eu acho que o time com o Martelotti, né, ele só tem uma derrota em 5 jogos, que foi justamente na estreia, né, perdeu do Jacuipense, e aí depois emendou essa sequência invicta. Eu acho que é um time mais competitivo. Acho que é um time que entendeu melhor o que é a Série D e que postura deve ter em campo. Tá? Então, eu acho que o mérito de Martelotti, neste momento, é fazer o elenco entender de que maneira ele tem que jogar a Série D. É encarar a Série D com responsabilidade, sabe? A Série D é esse aqui, o caminho é esse aqui. É de um pouco mais de entrega. Eu vejo esse time com um pouco mais de entrega. No último jogo contra o Sergipe, a gente viu uma diferença técnica, que foi um meio de campo mais ajustado, principalmente na marcação, tá? Não deu para fazer essa. Eu estava doido para ver esse jogo agora, para comparar, para saber se eu podia continuar dizendo assim que realmente o meio de campo do Santa Cruz está ajustado, ajustou um pouquinho a marcação. Não posso, né? Eu estava ansioso para saber se isso ia se confirmar. Por esse jogo, eu não posso fazer essa análise porque não houve jogo. É um jogo absolutamente comprometido pelo gramado. Mas eu acho que posso fazer essa ressalva, acho que posso fazer essa leitura de que o Santa Cruz é um time um pouco mais competitivo com o Martelotti. Eu estou comparando em relação a Leston. Tá? Então, no fim das contas, é um resultado que, se não foi excelente, porque excelente seria a vitória, mas pelo que aconteceu, inclusive o Santa Cruz levou um sufoco ali no fim, poderia ter perdido o jogo. No fim das contas, encerrar esse giro aí contra 2 adversários com 8 pontos terminou sendo bom para o Santa Cruz. Essa era a pergunta que eu queria fazer, Franja. No fim das contas, leve em consideração o nível do adversário ou não, mas você trazer um ponto para casa no ritmo de pontuação que o Santa tem hoje, com a possibilidade de se manter dentro do G4, mesmo em caso de vitória da Juazeirense, eu acho que é positivo, não tem como encarar de forma diferente, velho. No gramado, do jeito que o gramado tava, pro Santa, acho que ele fecha esse giro. Eu gostei muito desse recorte que você fez, acho esse giro muito importante, compromisso contra a CSE e Sergipe. Ele fecha esse giro de forma positiva e diria até que embalada. O gráfico continua para cima, né? Veja que o Santa Cruz vinha naquela sangria, né, que a gente falou agora há pouco, aquela péssima largada, né? E você via um time que não se encontrava, que não estava jogando, e principalmente o que me incomodava muito era a questão de postura, né? Não tinha postura de time que queria vencer. Eu aceito, eu perdoo se tiver algum desajuste, porque o time desajustado ele pode se ajustar em algum momento, tá certo? Eu acho menos grave. Eu acho pior quando você não vê postura, quando você não vê time, sabe, mordendo. Isso é ruim. Porque isso aí, por mais que o técnico consiga fazer ajustes, se não encarar a Série D como ela tem que ser encarada, você não vai para lugar nenhum. Né? Então a gente via um time que tinha muitos ajustes a fazer, né? E um time que não tinha postura, certo? Então agora eu vejo Martelotti ensaiando fazer esses ajustes, mas assim a postura melhorou e foi graças a essa melhora de postura
que os resultados que, enfim, talvez não fosse o que o torcedor esperava, né? O torcedor quer ganhar todo jogo, né? Claro. O torcedor imagina o quê? Ó, Santa Cruz é maior, né, historicamente, do que qualquer um desses adversários que ele está enfrentando agora. Então o torcedor vai querer que ele ganhe todos os jogos. Mas isso é futebol. O futebol não é assim. Não vai ser sempre possível. Tá? Então acho que dentro do possível, você conseguir aí nessas quatro jogos, né, com 2 vitórias e 2 empates, eu acho que dá para encarar isso como positivo. Lembrando que, por outro lado, também não tem gordura para queimar, então, domingo, dentro de casa, vai ter que fazer valer o mando de campo, a torcida vai ter que chegar junto e vai ter que ganhar o jogo, tá certo? Que aí você tem a certeza, a garantia de que está mantido no G4. Só aproveitando esse teu gancho, Felipe, essa próxima partida tende a ser realmente um jogo-chave para os anseios do Santa nessa primeira fase. Hoje o Santa está com 12 pontos, pelo que se estipula, 21 pontos é uma marca que lhe dá total garantia de classificação. Ou seja, 3 vitórias. 3 vitórias significam fazer o dever de casa nos 3 jogos que precisa na Arruda. Se o Santa ganhar do Jacuipense, que foi um time para quem ele perdeu na ida lá, se ele conseguir fazer isso aqui, isso dá uma grande confiança de que o Santa Cruz pode depois ganhar os 2 jogos que faltam em casa e conseguir sair com uma vaga relativamente tranquila para essa segunda fase. Inclusive, foi o único jogo que o Santa Cruz perdeu por uma diferença de 2 gols. Né? Perdeu por 2-0. Joguinho chato. Tá? Então tem a obrigação de ganhar agora. Eu estou fazendo essa comparação de jogo em casa e jogo fora. E assim, o Santa Cruz saiu muito no lucro contra o CSE, porque fez 4 pontos. E contra o Sergipe, que fez 4 pontos. Contra o Jacuipense, ele tem que fazer 3. Tá certo? Já que zerou do primeiro jogo, não dá para empatar, não. Porque se empatar, aí é o contrário. Aí, em 2 jogos, você teria feito 1 ponto. Isso é muito ruim. Tá? Então, se pelo menos ganhar o jogo, você faz 3 pontos de 6. Então, acho que está no lucro. Fran, eu vou fechar o programa. Assim, só para perguntar, porque é foda. Tem destaque individual? Dá para trazer destaque individual nesse jogo? Achei tão difícil assim, você fala, não, esse cara aqui foi bem fazendo, né? Não sei, velho. Não vi não, Celso. Jefferson fez uma defesa ali no primeiro tempo, enfim. Se for para salvar alguém, realmente é isso que o Felipe falou. O Jefferson ali apareceu nos 2 momentos, fez umas 2 defesas, e é isso. Ele fez uma defesa difícil ali no primeiro tempo, eu tava separando ele assim. Mas realmente, enfim, não houve. Mas se dissesse assim, ó, tem que botar, escolha um, meu amigo, eu botaria Jefferson, pronto. É isso. Agora, como eu prometi, eu disse aqui, coitado, eu vou fazer injustiça aqui, mas eu disse aqui, promessa é dívida, viu? Eu disse aqui, Mateuzinho, tu só joga quando é no Arruda. Quando é fora do Arruda, não joga. Toda vez é isso. Eu disse a ele, olha, se não jogar bem próximo jogo, tá entre destaque negativo. Então, como promessa é dívida, eu boto ele negativo. Porra, só dá um sanguezinho quando é no Arruda o jogo, é? Miserável. Cara, chega. Então, é só porque eu tô cumprindo a promessa, viu? Não é que ele tenha sido horrível, não, mas só pela promessa eu vou botar ele. Pela promessa, é muito bom. Bom, prometi jogo passado. Eu disse, companheiro, eu gostei da sua movimentação. Eu falando aqui, né? Até parece que ele tá se lixando para mim, mas eu disse, olha, gostei da sua movimentação, disse no jogo contra o Sergipe. Agora joga bola fora do Arruda. Se não jogar no próximo jogo, se isso for mais ou menos, vai para o destaque negativo. Aí eu tô cumprindo minha promessa aqui. Boa. E só para registrar também, Luan Bueno, eu acho que também tá valendo um destaque negativo aí, que a maioria daquelas faltas ali na frente da área é ele que estava fazendo, então também merece essa estrelinha. Importante. Foi uma boa observação, porque a gente tá falando que foi um dos principais pecados do Santa, né? Então tem que falar o nome do pecador, né? Quem foi que Bem fez lembrado, isso aí? viu, Vitor? Bem lembrado. Porque, assim, não aconteceu nada. O gol, o Santa Cruz não sofreu o gol. Ok. Mas, assim, várias vezes ele não fez uma falta, não. Ele foi mais de um ali na entrada da área que poderia ter dado merda, né? É a falta de compreensão, né? Você sabe. Não fez a como o leitura seu do jogo, também, né? Rafael Furtado, não fez a leitura do jogo. Como também o seu Rafael Furtado, no começo do jogo, com 9 minutos,
meteu a mão na cara do cara. Eu vi a hora dele ser expulso, certo? Agora, como é que você é expulso num jogo como esse, onde se você leva um gol, acabou o jogo? Porque você não vira jogo. Com essas condições de gramado, você não vira jogo, certo? Isso, o jogo é 1-0 no máximo. Esse jogo não ia ser 2-0. Isso. Né? Nem 1-1. Aí o cara passou de ser expulso, levou amarelo, inclusive está suspenso, viu? Próximo jogo. E só para acrescentar sobre Luan Bueno, ele, no início do jogo, perdão, no final do primeiro tempo, apareceu ali naquelas estatísticas que coloca na transmissão que ele tinha 4 faltas e o Santa Cruz tinha 9, ou seja, metade das faltas que o Santa Cruz fazia já eram dele no primeiro tempo, e no segundo ele ainda acabou chamando mais atenção ainda. Então realmente eu nem imagino quantas faltas esse cara saiu fazendo no jogo. E para não dizer que não saiu nada de nenhuma dessas faltas, ainda teve uma bola no travessão que saiu de uma dessas faltas ali no ataque. Então não foi uma coisinha tão tranquila assim também não.